Vamos fazer uma oração e aí a gente já dá início aí no estudo, né? Hoje a gente vai falar sobre a dispensação do mistério. Eu só preciso ver se o áudio já está funcionando, que aí depois se não estiver funcionando, eu já repito. Dispensação do mistério. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, nesta noite estamos aqui reunidos em teu nome para aprender um pouco mais da tua palavra. A tua palavra nos ensina que precisamos crescer na graça e no conhecimento. Pedimos que o teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita, venha, meu Deus querido, nos conduzir neste caminho, Senhor, de conhecimento. A tua palavra, meu Pai querido, estará sendo explicada e que teu Espírito Santo venha fazer com que nós venhamos compreender aquilo que está na tua palavra. Fica conosco, toma a direção desta aula, faça segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar? Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir ela no livro de Éfeso, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Que é aos Efésios, capítulo de número 1. Nós iremos falar então sobre a dispensação do mistério. Amém? Tem um estudioso aí que ele falou que existe 7 dispensações. 7 dispensações. Só que, porém, não é bíblico, né? O que é bíblico são 3 dispensações. Foi essas que eu assinalei aqui embaixo. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude. Essas são as 3 dispensações bíblicas. Está tudo no livro aos Efésios. Ó, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso está a dispensação da plenitude no capítulo 1, verso 7, a da graça no capítulo 3, verso 2, e do mistério no capítulo 3, verso 9. Só que, porém, eu já organizei ela aqui em ordem cronológica, como que nós precisamos entender. Então, vamos abrir capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso de número 9. Amém? A primeira dispensação, a dispensação do mistério. Tá saindo o áudio? Tá? Dispensação do mistério. Capítulo 3, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, Paulo já está deixando aqui para nós uma deixa, já está deixando aqui para nós uma pista. Por que a dispensação do mistério? Por que leva esse nome de dispensação do mistério? Porque desde o início esteve oculto em Deus. Nós sabemos que mistério é aquilo que ainda não foi revelado. Então, dispensação do mistério porque estava oculto em Deus. Paulo já deixou isso daí de antemão para nós. Na leitura, nós já sabemos do que se trata. Agora vamos para o capítulo 3, continua o capítulo 3, mas verso 2, que fala a dispensação da graça. Capítulo 3 de Efésios, o verso de número 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dada. Pronto. Segunda dispensação, dispensação da graça, né? Então isso aqui tem a ver com Jesus e a igreja. Terceira dispensação, capítulo 1, verso de número 7. Capítulo 1, verso de número 7. Amém? Que é a dispensação da plenitude. Eu coloquei 7 ali, mas é o verso de número 10. Tá? Acabei de ler aqui e eu vi que está errado. É o verso de número 10. 1:10. Está escrito assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, plenitude do tempo, né? Dispensação da plenitude, quando tudo vai se completar em Jesus. Então, nós temos a dispensação do mistério, que é aquilo que estava em oculto, né? Que eu já anunciei para os irmãos que a gente vai falar, e os irmãos vão ver, que tem tanta revelação no Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. Estão falando de dois princípios. À primeira vista, a gente acha que é o mesmo princípio, mas são princípios diferentes. Então, nós vamos entender. O João, capítulo 1, está falando da dispensação do mistério. E o Gênesis, capítulo 1 em diante, já começa a falar da dispensação que para nós é revelado. Ó, a dispensação do mistério, primeira dispensação. Segunda dispensação da graça. Terceira dispensação da plenitude. Dispensação do mistério, né, é aquilo que aconteceu antes do mundo ser criado. Antes de houver planeta, antes de houver mundo, antes de houver céus. Plenitude do mistério. Da graça, já tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus, o arrebatamento da igreja. Isso aqui é o ministério da graça. Então, nesse período que a gente está vivendo como igreja, nós estamos vivendo a dispensação da graça. E a dispensação da plenitude, né, que vai vir, assim que a igreja for arrebatada, já dá início à dispensação da plenitude, que vem a grande tribulação, o milênio e o trono branco. Isso aqui, de forma resumida, depois a gente vai trabalhar com bastante detalhe cada um desse aspecto. Porque depois do trono branco, inicia-se o estado eterno. E no estado eterno, aí já era, irmão, no estado eterno já vai ser a eleição, né? Todos estão eleitos, ninguém mais se perde. Só para os irmãos pegar isso daqui. Os anjos, a Bíblia diz que 1/3 foi com o diabo. Então 2/3 ficou com Deus, né? Porque é dividido em 3 partes, 1/3 foi com o diabo e 2/3 ficou com Deus. Esse 2/3 que ficou com Deus, eles não se perdem mais, porque eles passaram pela eleição. Quem passa pela eleição não tem mais tentação. Deus tira a tentação, não é tentado mais. O homem, depois que terminar o trono branco, aí já vai ter acabado o período da provação. Então, depois do trono branco, ninguém mais se perde. Aí nós iremos viver o estado eterno. Todo mundo adorando a Deus, né, sem mais tentação. Então, para a gente poder iniciar, até aqui os irmãos estão pegando? Então, tranquilo? Se os irmãos tiverem alguma dúvida referente a isso aqui, os irmãos podem falar. O importante é os irmãos entender. Então, a gente precisa saber que não são 7 dispensações, são 3 dispensações. Eu entendo, sim, que o estudioso lá, o teólogo, dentro dessas 3 dispensações, ele ramificou para 7 dispensações. Então, é errado falar que as 7 dispensações tem? Eu acredito que seria melhor a gente falar 7 divisões dentro da dispensação. Porque a dispensação bíblica é só 3, é a única que Paulo fala. Entre um estudioso e o que Paulo falou, a gente dá mais crédito no que Paulo falou. É o que tem mais peso. Então, né, as 3 dispensações. Cada uma dessa aqui a gente vai levar bastante tempo para poder falar, mas a início nós vamos trabalhar somente com a dispensação do mistério. Então, abre aí Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Todos estão conseguindo ler essa frase aqui, ó? Estão conseguindo enxergar? Alguém já ouviu falar essa frase? Heilel den Shará. Esse aqui é o nome de Satanás, irmãos. É o nome de Satanás. Por quê? Se você falar assim, Lúcifer, tá bom, na Bíblia está escrito Lúcifer. Só que a nossa Bíblia, ela foi transliterada, foi traduzida. Então, tudo isso aí ela vai perdendo muitas coisas importantes. Por quê? Muda idioma, muda vocabulário. Quando colocaram Lúcifer, irmão, no original não tem Lúcifer. Não tem Lúcifer. Então, esse aqui, ó, é o nome dele. Né? A gente sabe que Satanás e diabos é título. Oi? Diabo e Satanás são títulos. O nome dele é esse aqui, ó. Heilel den Shará. Quando você lê lá a referência para Lúcifer, se eu não me engano, acho que é Isaías 24, se não me falha a memória, quando fala de Lúcifer, que lá fala de luzeiro, né? E aí eles traduziram no latim para Lúcifer. Na verdade, no original, no hebraico, está escrito isso aqui, ó. Heilel den Shará, né? Está soltando aqui.
Rei Léo Den Xará, esse é o nome dele, não tem nada a ver com Lúcifer. Porque o que acontece? Se vocês forem evangelizar alguém na rua, e vocês começarem a falar do plano da salvação, do diabo e tal, e alguém falar para vocês assim, mas de onde vocês tiraram esse Lúcifer aí? Se pegar alguém estudioso, o cara vai engolir você, porque ele sabe que no original não tem. Às vezes, tem muita gente que não confessa a mesma fé que nós, que estuda a Bíblia, e ele sabe que no hebraico não tem. E aí a gente, muitas das vezes que somos cristãos, confessamos a fé, não sabemos os nomes que tem e não tem na Bíblia. Então o nome dele é esse aí. Rei Léo Den Xará. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? O verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem já ouviu falar que quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu na terra e a terra que Deus tinha criado perfeita ficou sem forma? Já ouviu? Mais alguém já ouviu falar? Pessoas falam isso. Não, mas porque quando houve a queda de Satanás, ele caiu na terra, a terra foi destruída porque ele caiu, ele era aquele meteoro que matou os dinossauros. As pessoas inventam um monte de coisa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Satanás caiu por terra. Tá? Pastor, mas por que no versículo 1 está, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2 a terra está sem forma e vazia? Aí alguém vai pegar um texto de Isaías e vai falar assim, mas Deus não faz nada sem forma e vazia. Obrigado, Felipe. E aí a gente vai falar, o que está acontecendo? O problema, irmãos, é que a gente precisa entender a leitura. Quando a gente lê o capítulo 1, ele está em estado de formação. As coisas estão sendo criadas. Não foi assim, no estalar de dedo e tudo ficou da forma que a gente vê hoje. Claro que não. Foi com o tempo. Deus foi criando as coisas em etapa. Por exemplo, alguém vai construir uma casa, primeiro você vai ter que nivelar o solo, depois você vai ter que colocar sapata, colocar fundamento. Você não sabe como que vai ficar a casa depois. Só depois que terminar a obra que você olha e fala, nossa, que casa bonita. Né? Mas antes disso não tinha forma. Então, quando a gente lê o livro do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que esse versículo aqui, mano, a gente não consegue saber o tanto de tempo que demorou. Para nós, está na forma de leitura, né? Mas a gente sabe que primeiro Deus criou o céu, e depois Deus criou a terra. Então, enquanto Deus no princípio criou o céu, isso levou um tempo. Porque Deus vai criar o céu, Deus vai criar os anjos, Deus vai criar os luminares, Deus vai criar tudo, para só depois ir construindo todas as coisas, criando todas as coisas. Então nós precisamos entender isso aí. Há um espaço, há um intervalo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, abre aí também João, Evangelho de João, capítulo 1. Os irmãos vão ver um paralelo. Pastor, sim. Da onde que saiu Deus, Jesus? Isso. Só que aí, o que acontece nesse mistério aí, não podemos entender. Não. Deus é autoexistente. João capítulo 1. A gente precisa entender uma coisa. Tem coisas que para nós foi revelado na palavra, tem coisas que não tem importância. Se alguém perguntar qual é a marca que tinha na testa de Caim, irmão, para nós não importa a marca que tinha na testa de Caim. Qual era o fruto que Adão e Eva comeu? Para nós não importa. É a mesma coisa a pessoa ficar perguntando, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? A partir do momento que ele é Deus, ele não pode ser criado. Faz parte do estudo que você vai entender. Exatamente. Você vai entender, porque eu não vou saber explicar para você, ou você ignorar. Quem quiser saber tem que estudar. Abriram aí João capítulo 1? Então olha aí o capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmão, nós temos duas revelações do princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1, e João capítulo 1, verso 1. Então, no João capítulo 1, verso 1, ele está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu coloquei aqui essa divisão. Dispensação do mistério. Coloquei a referência, Efésios capítulo 3, verso 9. Aí eu coloquei,
não revelado e revelado. Por quê? O não revelado é aquilo que não está na Bíblia. Por exemplo, quando João fala, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele deu um posicionamento, mas ele não fala para nós em que tempo foi esse. Porque esse tempo foi no tempo não revelado. Foi antes do capítulo 1 de Gênesis. Porque a gente precisa entender assim, irmãos, Deus, ele é autoexistente, por isso que ele é Deus. Ele não precisa de ninguém para ele existir. Ele sempre existiu. Aí nós chamamos de eternidade passada. A eternidade passada também ela tem duas divisões. Tem a eternidade passada antes de Gênesis, capítulo 1, verso 1, e tem a eternidade passada, que para nós é de Jesus e o Antigo Testamento inteiro. Entendeu? Então a gente tem, de Jesus, né, nascimento de Jesus, Novo Testamento, para trás, isso aí é uma eternidade passada. Tá? Depois eu coloquei um vídeo lá no YouTube, que eu faço essa separação usando o livro de Apocalipse. Fala da eternidade passada, presente e a futura, né? Porque quando João, ele é levado ali em espírito para a sala do trono, ele é arrebatado, levado em espírito, ele tem todas essas visões. Ele tem as visões da igreja, ele tem a visão ali de Jesus, né, na sala do trono e tal, e depois ele vai ter a visão do Apocalipse capítulo 6. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, né, era o que João, era do tempo do João. Mas o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse já era algo voltado para a igreja. Já algo para frente de João. E do capítulo 6 até o capítulo de número 22, irmão, é as coisas que vai acontecer. Então a gente chama isso de eternidade passada, presente e futura. Né? É o era, o é e o será da eternidade. Eu fiz um vídeo lá, tá lá, depois eu posso mandar o link para os irmãos. Né, eu falo da eternidade passada, presente e futura. O era, é e o será. Então, quando João ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, que se trata dessa aqui, dispensação do mistério não revelada, aí aqui eu fiz, porque eu falei que era importante a gente olhar para os desenhos, porque o desenho depois nos faz posicionar nos textos. Começar pelo homem. O homem, nós sabemos que ele é tricotômico. Ele é espírito, alma e corpo. Aí eu fiz aqui o desenho do anjo. O anjo, ele é alma e espírito. E Deus, irmãos, ele é um espírito com 3 almas. Por que com 3 almas? Porque alma fala de sentimento. Eu coloquei aqui, quer ver? Em algum lugar aqui, A alma, ela tem... Como que eu diferencio uma alma? Ela tem intelecto, sentimento e vontade. Né? A gente chama isso aqui de vis. Né? Na teologia você escuta falar isso aqui. É o vis. O vis é o que caracteriza a alma. A alma, ela tem intelecto, sentimento e vontade. Então, Deus, irmãos, Deus são 3 almas que, através de um espírito, elas estão em harmonia. Nesse período aqui, da revelação, da dispensação do mistério não revelado, Deus, irmãos, era um espírito com 3 almas e eles interagiam super bem. Super bem. Não existia nada, não tinha anjo, não existia nada, existia só a trindade oculta dentro do Espírito. Isso daqui, irmãos, a gente só vai ter a revelação da trindade depois do Novo Testamento, quando Jesus se manifesta como filho. Porque até o Antigo Testamento não tinha essa revelação da trindade. Por que não tinha revelação da trindade? Por causa de João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós sabemos que Deus Pai, no início, ele é chamado de ancião de dias. O Espírito, nós vemos o Espírito pairando sobre as águas, descendo sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. Só que o Verbo, ele era um mistério oculto em Deus. O Verbo, que é o Filho, ele estava em Deus, oculto em Deus. Ninguém sabia. Agora, você imagina, isso daqui é para a gente poder entender. Nesse período aqui, irmãos, que não tinha nada, antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus interagindo entre a trindade. Eles decidiram, vamos começar a criar? Aí é onde começa a surgir o Gênesis capítulo 1, verso 1. Eles planejaram tudo, arquitetaram, eles conversaram entre eles. Se eu não me engano, o nome dessa relação que acontece aqui, entre as 3 almas, é pericorese. Se não me falha a memória, o nome da palavra é pericorese.
é um tipo deles se movimentar, os três, de forma uniforme. Sabe quando a gente vê na televisão, agora há pouco tempo atrás teve muito isso, aparição de OVNIs nos Estados Unidos, e sempre aparecia, por exemplo, três naves, três círculos assim, e elas se movimentavam em ordem, tipo assim, era uma coisa impressionante, passou na televisão, no jornal e tudo. Então, aquilo ali é chamado de um tipo de pericorese, quando eles se movimentam em forma sincronizada. É perfeito. As três almas se envolviam de forma perfeita. E entre eles começaram a planejar toda a criação, como que as coisas seriam criadas, né? Aí eles começam a falar do céu, começam a falar dos anjos, começam a falar dos anjos caídos, do homem, da queda do homem, da morte de Jesus, ressurreição, arrebatamento da igreja. Tudo isso que nós vivemos e aquilo que ainda está para acontecer, irmãos, isso aqui eles estavam arquitetando aqui. Eles tiraram todas as falhas, todos os pontos cegos. Então, é impossível Deus ser pego de surpresa em Gênesis capítulo 3, na queda do homem. Porque aqui ele já tinha controle de tudo. Antes de começar a criação, eles determinaram como que seria. Aí, ó, eu fiz esse desenho aqui. Aqui é o trono de Deus. Imagina na criação, antes dele começar a criar os céus, ó, ele cria um monte, que é o Monte Sião celestial. Ele cria o trono para ele, né? Desse trono sai um rio de águas vivas. Esse rio, irmãos, que sai, ele rega todo o universo. E quando a gente começa a fazer a leitura do Gênesis capítulo 1, a gente começa a entender todo esse desenho. Ó, o verso de número, vamos ler na ordem, o verso de número 1. Princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, por que havia trevas? Porque os luminares não tinham sido criados ainda. Por causa disso que havia trevas. Verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias, a treva noite, e foi tarde de manhã, o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aqui, ó, a gente já começa a enxergar a criação do planeta, do nosso planeta Terra. Porque o nosso planeta, irmãos, ele estava dentro das águas, né? Pedro depois, 2 Pedro, se não me falha a memória, 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, se não me falha a memória, fala muito bem sobre isso, que a terra foi tirada de dentro das águas. Aí, quando Deus falou assim, ó, faça uma expansão, irmãos, aí o planeta Terra, ele toma a forma que a gente conhece, né? Aqui, ó. Aí ele toma essa forma aqui, ó, que a gente conhece, o globo. E aqui em volta, como Deus falou, haja expansão? Não explodiu não. Aqui, ó, a água teve que se afastar. A água teve que se afastar, irmão. Aqui, ó. E isso, a água se afastou do planeta. Ó, o planeta ficou aqui, ó. Nessa que a água se afastou do planeta, é onde surge o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Expandir. Aí vem a separação. Ó, ela expandiu, aí vamos supor, os irmãos entenderem, ela expandiu, a água saiu, aí começa a dar origem aos céus. Só que, o que acontece? Aqui ainda, nas regiões celestiais, no segundo céu, irmãos, não existia nada, porque a gente está lendo o verso 6, ó, e haja expansão, e aqui no verso 6 ainda não foi criado sol, não foi criado lua, não foi criado nada. Então aqui é num espaço vazio. Por quê? Só recebeu a ordem de Deus para a água se separar, para que a terra pudesse ser gerada. E agora você quer saber um negócio interessante? Na Bíblia a gente nunca vê Deus sendo representado por uma mulher, a não ser um texto de Isaías que diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? A única vez. Caso contrário, você não vê Deus sendo referido por mulher. Mas a mulher,
Agora eu vou fazer uma mulher aqui que não vai arrumar namorado nunca na vida. Ó, cabecinha aqui. Ó. Aqui, ó. Uma mulher grávida, irmão. Aí, ó. Rapaz. Essa mulher ficou estranha. Ó, aqui uma mulher grávida. Quando a criança está dentro do ventre da mulher, Salmos fala assim: e os olhos do Senhor me viu e a sua mão escreveu os meus dias, todos os meus dias no seu livro, quando eu ainda era substância informe. Por quê? Porque a mulher, ela é uma representação de como a terra foi gerada. Porque aqui, ó, a criança, assim que fecundou, a criança é sem forma e vazia. O corpo vai começar a se formar. A gente sabe que o nascimento com 9 meses é depois que o corpo está todo formado. Quando tem uma gestação prematura, às vezes tem alguns órgãos que ainda não desenvolveu. Por isso é chamado de prematuro. Então, nos primeiros meses, irmãos, está sem forma e vazia. Os primeiros meses está sem forma e vazia. E aí, quando a mulher está para dar luz, é só você juntar o texto bíblico. E haja luz. E nasce a criança. Foi o nascimento da terra. A terra nasceu. E dessa mesma forma, nós entendemos como que Deus, ele gera a vida. Porque a Bíblia diz que, em Zacarias, que Deus, ele é o pai dos espíritos. Zacarias fala, Deus é o pai dos espíritos, porque Deus gera os espíritos, irmãos. Então, quando há essa junção aqui, ó, corpo, alma e espírito, né? O corpo aqui, irmãos, o corpo é o bonequinho de barro, que Deus desce lá no Éden, pega, né? A gente conjectura, pega argila, faz o bonequinho. Só que quando Deus sopra na narina do Adão, Deus sopra o Espírito, porque o Espírito está dentro de Deus. É por isso que Efésios 1:3, se não me falha a memória, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando que Deus nos elegeu nele? Quando ele estava gerando, irmãos. Por isso que ele é o pai de Espírito. Deus gerando o Espírito dentro dele. Quando ele sopra o Espírito nas narinas do homem, Espírito com barro, irmão, gera uma alma. Por isso nós somos alma vivente. Entendeu? O corpo, barro, o Espírito saiu de dentro de Deus. Por isso que eu falei para os irmãos que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. É o espírito humano. A junção do espírito com o corpo gera a alma. Então Deus soprou, gerou a alma. Agora, pasme. Quando a mulher vai engravidar, é a mesma coisa. Da mulher é o óvulo e o homem é espermatozoide. Quando a espermatozoide ela fecunda o óvulo, Deus sopra o espírito. Por quê? Porque o corpinho de barro já está pronto. Nesse momento gera vida. Agora aqui nós já temos uma base. Por isso que os cristãos não podem, irmãos, aceitar aborto. O aborto em qualquer estágio é pecado, é homicídio. Fecundou, a mulher engravidou, irmãos, pode ser de 4 dias, 2 dias. Pela lei da vida, a partir desse momento, Deus já soprou o espírito, já se tornou alma vivente. Pastor, e se a criança morrer no ventre e tal, tem mulher que não consegue segurar a gravidez? Irmãos, é o propósito de Deus, aquela criança você pode ter certeza. Ela não nasceu aqui, mas nós vamos ver ela na eternidade. Porque a salvação para a criança no período da inocência, a salvação é garantida. Então, irmãos, em qualquer aspecto, aborto é pecado. É por isso que o cristão não é a favor do aborto. O aborto, em todo aspecto, ele é pecado. Então, o mesmo trabalho que teve aqui no Jardim do Éden, né? Deus criou o corpo, soprou o espírito, a junção do espírito com o corpo gera alma. Nós somos uma alma e temos um corpo e um espírito. O corpo para poder interagir com o mundo físico e o espírito para interagir com o mundo espiritual. Agora, quer ver o que dá brilho nisso?
Adão conversava com Deus, não conversava com o idioma que nós conhecemos. Conversava com Deus no Espírito. Porque Deus fala com o homem caído. Com o homem espiritual, Deus não precisa falar. Ele sabe no Espírito o que Deus quer. Por quê? Porque dentro do nosso Espírito está o Espírito de Deus. Por isso que o Antigo Testamento, a dispensação do mistério, ela abrange o Antigo Testamento inteirinho. O Antigo Testamento inteirinho. Só que antes do Gênesis 1 é o não revelado. E do Gênesis 1 em diante é o revelado. Mas por que o Antigo Testamento inteiro ele faz parte da dispensação do mistério? Porque eles não tinham o Espírito Santo para dar essa revelação. Eles não tinham essa revelação que a gente tem hoje, irmão? Não tinham. Eles estudavam as leis, mas era uma letra sem vida. Era literal, era o que estava escrito na lei, vamos fazer. Eles não tinham esse relacionamento, com exceção dos homens que eram cheios do Espírito. Né? Moisés, Davi. Davi entendeu tanto isso aqui no profundo que Davi falou assim, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que o Espírito vinha e ia embora. Porque quando o Espírito estava sobre ele, ele tinha sabedoria, ele tinha estratégia, ele sabia das coisas do céu. Por que você acha que Davi vai escrever o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. E ele começa a falar todas aquelas coisas ali. É uma revelação. Porque quando a gente vem para o Novo Testamento, dispensação da graça, o Espírito Santo que veio sobre a igreja, irmãos, nos dá a revelação de tudo isso. É por isso que a gente consegue falar sobre essas coisas e parece que já testifica no nosso espírito. Nessa pedrada aqui, ó, Deus, ali ele falou, vai para a luz, você não luz. No caso, a terra também, Deus falou, cria luz. Não é isso? Haja luz. Haja luz. Aí tem o fim das trevas, mas se criou o que na terra, né? Não, os filhos das trevas, que a gente chama filho das trevas, agora aqui, ó, é o que a gente vai entrar. Vai explicar isso aí que você tá falando. Quando Deus cria todas essas coisas, que ele vai criar os céus, você vai perceber que a leitura do texto no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, o céu foi criado primeiro. Então, aqui nessa época, Deus habitava, só vivia Deus. Eternidade passada, mistério que não era revelado. Quando Deus começa a criar os céus, aí Deus começa a cria o trono, cria um monte, cria os anjos. Quando Deus cria os anjos, ó, eu fiz o desenho aqui, ele é uma alma que possui um espírito. Aqui ele é um espírito da luz. Ele está aqui. Quando ele cai, como aqui não tinha nada criado, porque o Lúcifer, ele caiu, não é o Lúcifer, né? O rei Léo Ben Xará aí, ele caiu, aqui não tinha, irmãos. Deus mandou ele para cá, ó, região celestial. Então, o diabo não está no inferno, o inferno ainda não foi inaugurado. Região celestial. Como ele foi lançado para cá, ele caiu por terra, aqui não tinha nada, aqui só tinha escuridão. Por quê? Porque toda a criação, ela é que nem a sabedoria, irmão, o conhecimento, ele é gradativo. Você nunca vai conhecer nada de uma vez. Ele vai se revelando com o tempo. Que nem hoje. Hoje eu posso estar falando isso aqui para os irmãos, né? E, sei lá, daqui a um ano, os irmãos vão fazer um estudo em uma faculdade, num curso teológico, e eles passam uma outra informação. Por quê? Porque o conhecimento é gradativo. Não quer dizer que o que você aprendeu aqui hoje não é o certo. É que conhecer, foi mais coisa que foi revelada. Então, ó, aqui era tudo escuro. Aí Satanás é lançado para cá, ele cai por terra. Quando ele cai aqui ele monta o império dele. Aqui ele monta o império dele. Então ele se torna aqui o príncipe das trevas. Então todos os anjos caídos que estão com ele aqui se tornam filho das trevas, por causa do título que ele atrai para ele mesmo, como príncipe das trevas. Porque não tinha nada. Aí conforme Deus cria a terra, aí Deus precisa colocar os luminares para que possa servir de contagem de tempo para quem estiver na terra. Aí Deus começa a encher esse lugar aqui de estrela, de planeta. Aí começa a trazer luz aqui. Detalhe, irmãos, enquanto está aqui, ó, aqui, ó, é a divisão do terceiro céu, onde Deus habita. Então, enquanto está aqui, só existe
anjos, ou, né, o termo que a gente pode usar, anjos caídos. Anjos caídos, tá? Um termo que a gente usa por causa do diabo quando ele está aqui, anjos caídos. Só que quando ele sai daqui e ele vem para a terra, aí ele se torna espírito imundo. Pastor, ele tem que ter que Deus criou o céu, né? Então, a teologia fala de três céus. 3 céus. A teologia fala de 3 céus. Quais são esses céus? Ainda a pessoa vai orar, né? E uma adoração da terra, mesmo orando, ou estou entregando algo de Deus, também e tem espírito que a adoração já alcançou o terceiro céu, né? Ó, primeiro, né, a gente tem 3 céus. Deixa eu marcar aqui. Primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. Aonde a gente consegue um pouco mais de luz para poder explicar isso aí? Malaquias capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim: e nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do tesouro, né? E o Senhor vai abrir a janela do céu. É diferente, porque agora está no singular. Quando você lê Malaquias, ele está falando do céu singular. O céu singular é esse céu aqui, ó. Quando está escrito céu, é porque ele está se referindo em uma dessas partes. Então você precisa ler o texto, ver o contexto, saber de onde está falando. Quando a gente lê aqui, ó, e criou Deus os céus, tem um S, é plural, fala dos 3 céus. O primeiro céu é o céu que os nossos olhos alcançam. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu que está os planetas, as estrelas e aonde some de vista. O terceiro céu só é além daquilo que os olhos que conseguem se enxergar, além daquilo dos corpos celestes. Ou seja, além dos planetas, aí começa o terceiro céu. Então, o primeiro céu é o que os nossos olhos alcançam. O segundo céu é onde estão as estrelas, a lua, o sol. E o terceiro céu é além daí. Então, para o terceiro céu, irmãos, é impossível, ninguém chega. Eles não conseguem entrar nem muito dentro do segundo céu. Outra coisa também Jesus, ele morreu ao terceiro dia, ele viveu. Madalena, né? Sim. Ele disse, toca em mim, porque eu ainda não cheguei até o meu pai, né? Ele fala que não foi glorificado. E por que ele usou essa expressão? É simples, porque... Até então que a Bíblia fala que ele desceu... nas partes mais profundas, pregou ao cativo o cativeiro. Não, ele não trancou o dragão. Isso daí só vai acontecer no Apocalipse. O que acontece? Quando Jesus ele morre, ele foi até o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão, né, o que acontece? O seio de Abraão foi levado para o céu, onde a gente conhece como paraíso hoje, o seio de Abraão. Só que todos aqueles do Antigo Testamento, eles estavam esperando um cordeiro se manifestar, né? Que é o cordeiro ali que Moisés trouxe a luz do cordeiro e eles estão esperando aquele cordeiro. Só que de Moisés até Adão, eles estão esperando o cordeiro se manifestar, mas o cordeiro que foi morto dentro do jardim. Presta atenção que você vai entender isso aqui. Então, de Adão até Moisés, eles estão esperando um cordeiro. De Moisés até Jesus, eles estão esperando outro cordeiro, né? E nós, de Jesus até o arrebatamento da igreja, nós estamos esperando outro. Por quê? Porque são tudo figura. Por isso que lá no céu é dividido o era, é e o será. Você vai ver. Quem que Jesus levou para o céu junto com o seio de Abraão? Todos aqueles que foram justificados do Antigo Testamento. Todos aqueles foram levados para o céu, que estavam no seio de Abraão. Abraão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, morreram, foram para o seio de Abraão. Jesus levou eles para o céu.
Por quê? Porque para eles o cordeiro já veio. O cordeiro que eles esperavam através da profecia. Veio e eles levaram, e o cordeiro se manifestou. Por isso que Jesus vai pregar cativo o cativeiro. Jesus vai pregar para eles para falar assim, ó, eu sou o cordeiro lá do Jardim do Éden. Quando Adão pecou, foi matado aquele cordeiro. Eu sou o cordeiro que Moisés mandou matar, passar o sangue nos umbrais. Então, para eles, a profecia já se concretizou. Então, eles foram levados para o céu, para o paraíso. Então, Jesus ele foi lá para falar, sou eu, agora eu vou levar vocês. Só que tem um detalhe. Assim que acontece a morte de Jesus, Jesus não desce direto no seio de Abraão. Quando acontece a morte de Jesus, Jesus precisa, vamos supor, a morte dele foi aqui. Né? As três coisas, os 2 ladrões e Jesus. Quando Jesus ele morre aqui, tem um salmo poderoso, acho que é o Salmo 22, que fala que os touros de Bazã veio e houve uma batalha. Irmãos, aquilo ali é uma linguagem figurativa. Os touros de Bazã ali são demônios, porque todos aqueles que morriam, a morte arrastava. Então eles vieram para pegar a alma, só que quando eles vieram para pegar a alma de Jesus, Jesus não tinha pecado. Então, se concretiza aqui na morte de Jesus o que foi profetizado para Eva no jardim. A sua semente esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar. Por causa da morte de Jesus, ele estava ferido. Então, nesse momento, se eu não me engano, é o Salmo 22, ou o Salmo 28. Ele vai falar que Deus, ancião de dias, ele vem montado nas asas do querubim para poder ajudar o filho que estava fraco, porque foi ferido, né, para se concretizar a profecia de lá. Nesse instante, a alma dele é restaurada. Aí ele sobe daqui, passa aqui pelas regiões celestiais, vai até o tabernáculo celestial e deposita o sangue inocente no tabernáculo celestial. Agora nós entendemos. Esse caminho que a alma de Jesus fez aqui, quando uma pessoa morre, vem demônios, pega a alma dela, se ela for ímpia, leva a alma dela para o lugar de tormento. Quando um santo morre, um justo, alguém que é nascido da água e do Espírito, os anjos vêm, pega a alma da pessoa que morreu aqui na terra e passa por esse caminho aqui, Por isso que Hebreus fala, entrai pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus inaugurou. Esse caminho aqui, ele passou primeiro para levar a alma dele. Aí ele passa, ele deposita aqui o sangue. Quando ele deposita aqui o sangue, antes dele entrar dentro, porque aqui é o jardim do Éden celestial. Aqui é o jardim do Éden celestial. Quando o homem peca, por que não se acha mais o jardim do Éden? Porque o jardim do Éden foi tirado, irmãos. Então aqui ainda tem algo para acontecer. Aqui ainda tem uma espada flamejante que fica passeando no meio desse jardim, aonde os anjos estão. É porque as coisas da terra é uma figura das coisas do céu. Então aqui tem uma espada, aqui tem os anjos. Por que você acha que no Salmo 24, quando Jesus está entrando, ele fala assim, levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Aí os anjos começam a falar, né? Mas quem é esse? Aí ele fala, o poderoso, o Senhor dos exércitos. Eles falam, como é que pode? Eles não conheciam Jesus ainda. Eles falam, não, o Senhor dos exércitos está aqui dentro. Porque os anjos que teve uma revelação, que foi lá alimentar Jesus no período da tentação, no deserto, levou alimento para ele. Os anjos que anunciou o nascimento de Jesus, irmãos, não é o mesmo anjo que estava aqui na porta. Então aqui na porta, e o anjo não é onisciente. Então aqui na porta os anjos começam a questionar. Aí quando ele fala, o Deus forte, o Senhor dos exércitos, aí abre-se o portal, ele entra. Só que na hora que ele entra, a espada vem. A espada vem e fere a alma dele. Por quê? Ninguém poderia entrar no jardim. Ninguém poderia. Mas Jesus entra, Jesus era justo. Por isso que em Apocalipse, João vai descrever que os olhos dele é de fogo, cabelo branco, e da sua boca saiu uma espada. Porque essa espada que está no Jardim do Éden aqui, essa espada Jesus pegou para ele. Então Jesus sobe, deposita o sangue, né, no tabernáculo celestial. Aí Jesus desce, irmãos, vem até o seio de Abraão, né? O Sheol, uma parte aqui mais alta, outra parte aqui mais baixa. Aqui é o seio de Abraão, aqui o lugar de tormento. E aqui o abismo. Jesus ele vem aqui, e ele pega esse espaço aqui e leva esse espaço para o paraíso. Só que o lugar de tormento e o abismo permanece.
Porque o lugar de tormento, irmãos, não é arrancado daqui ainda, vai ser lançado no inferno depois. E o abismo, aqui tem um segredo, irmãos, do abismo. Abre Lucas capítulo 8. E aí no abismo que em Apocalipse vai dizer que vai soltar quatro anjos, né? Que vai... Isso, vai subir demônios, né? Agora você vai entender o mistério. Por que quando a gente vai expulsar demônio, a gente expulsa do jeito errado. Quando o demônio é expulso, ele é preso no abismo, né? Se a pessoa mandar, se a igreja mandar. Se a igreja não mandar, ele fica vagando. Aí ele volta, acha a casa arrumada e traz mais 7 pior que ele. Lucas capítulo 8. Verso 26. Lucas 8, 26. Ó, irmãos, é 8h30 agora, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente pega aí mais uns 10 minutinhos. Tá bom? Para dar pelo menos 1 hora de vídeo aí. Lucas capítulo 8, verso 26. Aqui tem um segredo, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, primeiro, ele não está afirmando, ele está jogando um verde, porque os demônios não tinham a revelação de quem era Jesus. Então ele vai falar, né? Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não nos atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso em grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para o deserto, ou seja, o demônio levava aquele cara para o deserto. Verso 30. Perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Então não está tão errado quem vai expulsar demônio, irmãos, pergunta nome. O que a gente não pode é ficar fazendo entrevista. O que você está fazendo aqui? Quem te mandou? Isso aí não existe. Mas se você perguntar o nome em nome de Jesus, ele tem que falar o nome dele. Até porque você usando o nome dele, você manda ele para o abismo. Quer ver? E ele disse, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam que não mandasse para o abismo. Verso 31. Então aqui nós vemos um lugar que o diabo tem medo. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó. Porque a gente lê esse texto, começa a pregar aí, muita informação a gente não sabe passar direito. Irmãos, uma legião é 6.000 soldados. Tinha 6.000 demônios naquele homem. Se ele falou que tinha uma legião é 6.000 soldados. Como que funcionava no exército? Uma legião, ela era dividida em 10 grupos de 600. E esses 10 grupos de 600, ele se dividia em 10 de 100. Por quê? Porque daqui surge o centurião. Lembra quando a gente lê o texto na Bíblia, que Jesus foi falar com o centurião, aí o centurião falou assim, somente libera uma palavra que o meu servo será curado. Centurião vem da palavra 100, porque ele era responsável por 100 homens. Por isso o nome dele é centurião. Então esse centurião, irmãos, junto com ele, tinha mais aqui, porque se cada quadrado desse aqui é 600, cada quadrado desse aqui, ramificava para 10. Então, cada quadrado desse aqui tinha 10 centurião, 10 centurião, 10 centurião, 10 centurião, que tomava conta de 100 homens. Então, para os irmãos saberem, uma legião é 6.000, né? 6.000 demônios. Então, tinha 6.000 demônios naquele homem ali. Até aqui os irmãos entenderam? Então, no verso 31, os demônios falaram assim, não nos lance no abismo. Porque aqui no abismo, irmãos, tem um demônio chamado Apolion, ou Abaddon, é a mesma pessoa. Vou colocar aqui Apolion. Apolion, ou Abaddon, é a mesma pessoa. O que acontece? Aqui é um tipo de prisão.
Aqui, irmãos, é a região celestial, tá? Sim. É aí que eles caem de posição, né? Porque a região celestial deixa a terra cair. Quando ele vai na terra, é chamado de mundo. É espírito imundo ou demônio. É por isso, irmãos, qualquer um para interagir na Terra tem que ter um corpo físico. Senão está de forma ilegal. O nosso corpo, ele é o nosso passaporte para a gente viver na Terra. Até Deus, quando ele quis vir aqui na Terra para criar o homem, ele teve que tomar a forma de um corpo, que seja temporário. Não é nada, né? Não. Então não existe o demônio lá fora. Tem, lógico que tem. Aonde entra a potestade de principados. Quando a gente vê batalha espiritual, a gente vai entender que cada uma dessas classificações toma conta de um lugar. Qual é o problema? A igreja precisa ir lá e expulsar eles, porque eles estão de forma ilegal. Aí tá sem o corpo, cara. Isso. O que acontece? O espírito, quando ele vem aqui para a terra, quando o demônio... Anjo não vem, irmão. Anjo só vem se Deus mandar. Se Deus não mandar, ele não vem. Com exceção daqueles que guardam a igreja. Por isso que a gente não vê anjo. Como o pessoal vê anjo aí, vê mais anjo do que pessoa. Cuidado. Exatamente. A gente sabe que tem anjo. Irmão, nós estamos aqui, tem anjo aqui. A gente não vê. Por quê? Porque o anjo, ele não é escravo nosso. Se a pessoa falar assim, anjo faz tal coisa, irmão, ele não vai nem se mover. Agora, se você falar assim, Deus, em nome de Jesus, os anjos que trabalham a favor da igreja, pede para ele fazer tal... Aí é diferente, porque você está intercedendo através de Deus. Fala, esposa. E aquela tese que a gente fala, que tem o anjo no nosso dia, que na viração do dia ele no nosso lado, e na viração do dia ele vai pensar com Deus. Como seria isso? Então, os anjos estão aí. Foi o que eu falei, os anjos estão aí. Só que a gente não vê, a não ser que Deus tenha um propósito. Ele está aqui. A gente tem algumas coisas na Bíblia que nos dá a entender que a gente tem anjos que nos guardam, né? Temos o Salmo 21, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que acampem ao nosso redor. Nós temos Mateus, quando Jesus fala assim, ó, os anjos que dele assistem de dia e de noite. Por quê? Porque lá no céu tem 24 anciãos. Os 24 anciões que estão lá no céu, eles são responsáveis. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 8, você vai ver que de hora em hora, um ancião de dias, ele vai até Deus. Ele vai até Deus, de hora em hora. A Vitória falou que ela viu um anjo, a pastora, e tinha um anel em cima. Não sei o nome disso, é anel. Isso daí é uma imagem católica, isso aí não... Ó, o ancião de dias, de hora em hora, ele vai até o trono de Deus. Então, de hora em hora, um anjo que está do nosso lado, ele pega e ele vai passando para Deus as nossas orações. Então, de hora em hora, irmãos, tem um anjo, porque anjo a gente sabe, o anjo se movimenta na velocidade da luz. O anjo se movimenta muito rápido. E o interessante, na terra, anjo não pode viver porque ele não tem corpo. Demônio não pode viver porque ele não tem corpo. Quando a Bíblia fala, Hebreus capítulo 1, que nós fomos criados um pouquinho menor do que os anjos, irmão, mesmo criado menor do que os anjos, na terra toda a autoridade está com a gente. Por isso que eu falei na outra aula, que quando a serpente foi lá induzir Eva, Adão tinha toda a autoridade para mandar aquela serpente embora. E ela ia embora, ela ia sumir dali. Só que ele não falou, ele ficou. Por isso que eu falei que todo mundo peca, quem peca, peca porque quer. E ele estava perto. Ele tinha autoridade de mandar ela sair. É porque ele gostou do assunto. Então, ó, até Deus, para descer aqui na terra, ele precisou temporariamente tomar forma de um corpo. Porque da Trindade, o único que tem o corpo é o Filho. Porque a Bíblia vai falar que o anjo que lutou com Jacó era o próprio Deus. Isso. A Bíblia fala que o anjo de Deus, mas não fala o próprio Deus. É que quando a Bíblia fala assim, o anjo, é uma referência de Jesus. Tudo o Antigo Testamento, se você ler algum texto e fala assim, o anjo do Senhor, é Jesus. Era mistério. Exatamente. Ele ainda era um mistério oculto. Por isso que não pode interrogar Os demônios? Não, porque assim, ó, não pode interrogar os demônios, porque o demônio é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Se você perguntar para ele assim, o que você está fazendo aqui? Não, a gente já sabe, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio fazer? Ele veio fazer arruaça. Ah, quem te mandou? Aí ele vai começar a criar contenda dentro da igreja.
não é igreja, tipo, quando o pessoal vai entrevistar, possa ser patrimônio mesmo, né? Mas nem tudo que quando ele fala sobre encarnação, tudo seja verdade. Ele fala a verdade no meio de mentira. Foi o que ele falou para Eva. E foi o que ele falou para Jesus na tentação. Irmão, se para Jesus, lá no deserto, no Mateus capítulo 4, ele fala verdades com mentira, você acha que para nós ele vai falar a verdade? Ali também, Satanás aí deixa dúvida, porque Isso. Mas ele misturou verdade com mentira. Ó, então, Deus precisou pegar uma forma de corpo, né? Um corpo temporário para poder criar o homem. Quando Deus ele vai falar com Abraão, você vai ver que ele vai ficar lá, ele vai comer, enquanto os outros 2 anjos vão até Sodoma e Gomorra para destruir. Então ali ele tomou a forma humana temporária. E depois a gente vê Jesus. Você vê, Jesus ressuscitou. Aí eu vou responder a pergunta que o nosso irmão Levi fez. Quando Jesus ele ressuscitou, o corpo dele estava ressurreto, não glorificado. O corpo dele estava imortalizado. O que acontece? Jesus ele fala para Maria Madalena, ó, vai avisa seus irmãos e tal. E ele entra no cenário lá, irmão, atravessa a parede. Era corpo físico, ele atravessa a parede. E ele fala, ó, toca nas minhas feridas e tal. Tomé fica com medo, né? Fica desconfiado. Ele fala, vem, toca na minha ferida, olha aqui o meu lado e tal. Tomé não vai tocar. E creu que ali era ele. A Bíblia vai dizer que Jesus come peixe, irmão. Jesus come peixe. E quando ele passa da parede, o peixe não fica preso na parede. Aí João não fala em Apocalipse que os olhos dele são como chama de fogo? Todos os irmãos lembram disso? Por quê? Olho, nariz, ouvido são janela da alma. Lembra que eu falei que a alma é aquilo que a gente é? Nós somos alma, irmãos. Deus é 3 almas dentro de um espírito. Os anjos é uma alma que possui um espírito. Nós somos uma alma que temos um espírito e um corpo. Então, se João vê Jesus, os olhos dele como chama de fogo, e o olho é a janela da alma, então João está vendo a alma de Jesus. João está vendo como que Jesus é por dentro. Por que quando Jesus atravessa a parede, o que ele comeu não fica preso na parede? Porque vai ser o corpo glorificado, irmãos. O sistema digestivo de combustão. Quando a coisa cai lá dentro, ela queima. Não vai ser que nem hoje que você precisa ir no banheiro. É por isso que, irmão, Jesus comeu lá e uma pergunta bem boba. Jesus precisa ir no banheiro? Claro que não. Porque o sistema dele mudou com a ressurreição dele, né? O corpo dele mudou. A igreja vai ter o mesmo corpo. Nós teremos o corpo glorificado. Será que o corpo de Adão também não tinha esse sistema? Eu acredito que não. Não. Porque ele foi criado com um corpo terreno, né? Só passa a ter um corpo diferente assim quando você passa pela ressurreição. Então, irmãos, aqui eu encerro. Os irmãos pegaram? Deu para absorver bastante coisa? Como? Ele tem alma e espírito? Não. O anjo é a alma. Porque a alma é onde está o intelecto, sentimento e vontade. O anjo, ele tem intelecto. Intelecto é raciocínio. Ele sabe escolher as coisas. Ele tem sentimento. Ele escolhe o que é bom e o que não é. E ele tem vontade. O livre-arbítrio que nós temos, o anjo também tem. Por isso que uma terça parte seguiu. Então o anjo tem alma. Não. Ele tem a alma, amor, e ele tem um corpo espiritual. Para você interagir com o mundo espiritual, por isso que nós somos alma, espírito e corpo. Porque o nosso espírito interage com o mundo espiritual, o nosso corpo com o mundo terreno. E como ele só é eterno, então ele é alma, ele tem um espírito que interage com o mundo espiritual. Entendeu? Aqui, com certeza, a gente não está agredindo nenhum texto. Aqui, o corpo de Jesus já tinha sido criado aqui. Aquele corpo que Maria vai gerar, já tinha sido criado aqui, ó. Na dispensação do mistério, antes de ser revelado, que não foi revelado. Por que eu sei que o corpo de Jesus aqui já tinha sido criado? Simples. Porque quando ele cria os anjos, antes de criar os homens, o querubim tem 4 faces, uma das faces dele é face de homem. Da onde Deus tirou aquela face de homem? Exatamente. Então como que eu vou ler em Provérbios lá, se eu não me engano, Provérbios 8, fala que Jesus brincava com os filhos do homem. Deus criou o homem, como é que surgiu a ideia de nariz? Exatamente, porque já tinha um corpo modelo.
Por isso que quando a gente lê o querubim tem 4 faces. Touro, leão, águia e homem, que representam os 4 evangelhos. Ah, sim. Isso aí era um protótipo. Era um protótipo que Deus tinha. Porque, assim, ó, esse apagador aqui, ele foi feito em série, mas teve um protótipo, um gabarito. Entendeu? A fábrica lá, os engenheiros lá, os desenhistas, eles vão montar o modelo lá. Vão olhar no modelo e vai falar, não, esse modelo aqui é muito bom. Aí eles vão pegar aquele modelo e vai começar a reproduzir. Mas teve um modelo, um original. O homem foi criado e o original é esse. O original é o corpo que já pertencia ao filho. Por isso, é imagem semelhante. Por isso que quando terminar todas as coisas aqui, ó, lembra que eu falei do trono branco? Irmãos, ó, nós já vamos encerrar aqui. Entrou o período do Cronos, que é o tempo que nós conhecemos. Então aqui, a parte da dispensação do mistério não revelado. Do Gênesis capítulo 1 e vai passando. Aí quando Jesus ele vem, ó, o nascimento de Jesus, aí vem a segunda parte aqui da parte da revelação. Por quê? Porque do nascimento de Jesus até a crucificação ainda faz parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa da ressurreição de Jesus. Entendeu? Então, o nascimento de Jesus até a morte de Jesus, irmãos, isso aqui faz parte do Antigo Testamento. Jesus está debaixo da lei. Aqui vai iniciar o período da graça, a dispensação da graça. Que vem aqui, ó, o período até que a igreja será arrebatada. A igreja sendo arrebatada, vai começar, ó, o primeiro marco, a igreja sendo arrebatada, começa a grande tribulação. Né? O que inicia a grande tribulação? O arrebatamento da igreja. E aí tem o período do milênio, né? E o trono branco. E depois do trono branco vem o estado eterno. Aí, irmãos, vai viver todo mundo aqui, ó, na eternidade. Só que, é claro, a eternidade não será mais no céu. Porque vocês não sabem. Mas hoje é assim, Deus está no céu, os crentes querem ficar na terra. Aí quando chegar esse período aqui, Deus vai vir para a terra, e os crentes querem ficar no céu. Porque os crentes querem sempre ficar onde Deus não está. Eles não esperam mais o arrebatamento da igreja. Não, Deus está no céu. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Aí tem muito crente que está fazendo planos para a terra. Quer casar, quer se capacitar. Mas não, irmãos, tudo isso é consequência. O nosso primeiro ponto é esperar o arrebatamento da igreja. Aí quando a igreja for arrebatada, aí Deus, quando completar todo esse período aqui, ó, passar o trono branco, começar o período do estado eterno, Deus vai vir para a terra, que vai ser um novo céu, uma nova terra. E aí os crentes vão querer ficar no céu. Você já viu que ou os crentes eles falam muito do céu, ou eles falam muito da terra? Eles não entendem isso aqui. Porque, irmão, tem que viver o período. Hoje é o período da gente estar aqui, amém, aguardando o arrebatamento. Mas quando a gente for arrebatado, lá no céu, irmão, vai ser só as bodas do Cordeiro. Terminou as bodas do Cordeiro, irmão, nós volta para a terra. Aí vem Jesus aqui, ó, junto com a igreja e os anjos, nós vamos, junto com ele, guerrear aqui, ó, né? O falso profeta e o anticristo será lançado no abismo, né? Satanás será preso, inicia-se o milênio, passando o milênio, irmãos, quando terminar o milênio, Satanás será solto, ele vai tentar o povo ainda. Depois de Satanás tentar o povo por mais um tempo, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que Deus vai vir, vai destruir os ímpios, vai destruir Satanás, vai destruir a morte, vai destruir tudo, que é o trono branco. E aí inicia-se o estado eterno. Amém? Glória a Deus, irmãos, por essa aula. Então se coloca de pé, vamos orar. Sim, pode falar. Você falou da criação, sim. Você falou que ali naquele período eles criaram um plano para tudo, né? Sim. Um plano para etc. Eles criaram um plano para nós também? Para todo mundo. Para todo mundo. Então, tipo assim, nesse plano eles já sabiam quem seriam salvos? Sabia. Não? E, tipo assim, tem como mudar essa situação? Tipo assim, uma pessoa que ele sabia que não vai ser salva, uma pessoa pode mudar isso ou não pode mudar isso? Literalmente já tem um povo que vai ser salvo. Não, é por causa da escolha. Sabe o que a gente confunde às vezes com a nossa mentalidade? É que a gente quer limitar Deus na mesma mentalidade que a gente. O Deus saber que você vai ser salvo ou não, é porque Deus sabe qual é a escolha que você vai fazer daqui 1 hora, daqui 1 ano, daqui 1 mês.
Entendeu? Mas você tem um livre-arbítrio. Se você escolher continuar nos caminhos do Senhor, você vai ser salvo. Se você escolher se afastar da presença de Deus, você vai para onde? Não é que Deus te predestinou para isso. É porque Deus, ele se movimenta nos 3 estágios da eternidade de forma natural. Ele consegue estar no futuro, ele consegue estar no presente, ele consegue estar no passado. Para Deus, Davi derrubando o gigante, está acontecendo agora, nesse momento. Ele se movimenta nisso daí. Ele não fica preso. Nós entendemos aqui na hora que sai da barriga aqui, ó. Você entendeu? Né? Nós entendemos aqui se nós temos a salvação ou não. Aqui é o nosso objetivo de nós querer o que nós queremos Deus ou não. Sim. Né? Ó, porque quando aqui em Salmos fala assim, ó, os olhos do Senhor me viu e a sua mão escreveu todos os meus dias no seu livro, quando eu ainda era uma substância informe, Deus está dizendo que já tem um propósito com você aqui. O problema é que você precisa saber o que foi escrito seu nesse livro. Jesus sabe o que foi escrito dele no livro, por isso que ele viveu o ministério dele terreno. E o ministério dele foi sem pecado. É a mesma coisa da explosão que teve aqui na Terra. Você está na explosão, mas aqui não houve uma explosão. Ela nasceu. Ela nasceu. Amém? Vamos encerrar? Deixa eu só desligar aqui a aula. Foram mortos, né? Tem que aplicar essa aula. Se aprofundar aí, meu Deus.